Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto online, né? Nessa nova forma que nós estamos, né? Cada um na sua casa, assistindo o culto. Faça da sua casa, do seu lar, a igreja. Tenha reverência, né? Nós sempre falamos aqui, para que esse seja o seu momento de ouvir a palavra, né? E que Deus te abençoe no seu lar, que a palavra possa chegar aí, abençoar, curar, libertar. Esse é o nosso objetivo aqui, nessa noite, né? Deus abençoe o pastor Oswaldo também, creio que ele está nos assistindo através da internet. Tem se recuperado muito bem, está ali na sua casa, ainda está no estado de recuperação, mas melhorou muito, né? Eu creio que foi a oração de todos os santos por ele, né? Graças a Deus por isso, graças a Deus que Deus guardou a vida do nosso pastor, né? Pela graça de Deus. Cremos que no domingo, no culto presencial, no domingo de manhã, ele estará conosco, terá uma participação aqui e estará conosco no culto de Páscoa, mostrando um testemunho, né? Testemunho vivo, logo num tempo de Páscoa, né? Graças a Deus por isso. Nós não cremos que nada acontece por acaso. Nós temos também o irmão Alcinei, né, que está internado por conta do coronavírus. Nós vamos fazer uma oração por ele aqui. Eu peço que todos os irmãos que estejam no lar, que interceda por ele, porque nós cremos, todos nós que estamos assistindo, nós temos conhecimento, e não só conhecimento, mas nós cremos no fundo do nosso coração que o clamor de um justo pode muito em seus efeitos, né? A oração de um justo. Imagina quando nós nos unimos em oração, essa atmosfera, o que não pode fazer, né? Sabemos que o anjo do Senhor lhe passa colhendo orações, e se o anjo do Senhor vê que há incenso, que há uma sinceridade aí no seu lar orando pelo nosso irmão, pode saber, irmão, que o anjo recolherá as suas orações. Então peço que os irmãos fechem os olhos, nós vamos fazer uma breve oração pelo nosso irmão. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, nesse momento, meu Deus, Pai, sabendo que o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. E da mesma forma que o Senhor operou os milagres no tempo dos apóstolos, no tempo do irmão Brana, Pai, tem operado no nosso meio, meu Deus, nós sabemos que o Senhor operará mais uma vez, meu Deus. E com o clamor da noiva do Senhor Jesus Cristo, nós oramos em favor do nosso irmão, Pai, o irmão Alcinei, meu Pai, que está ali internado por causa do coronavírus, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, que Satanás tem as suas artimanhas, ele tem as suas maneiras de atacar, meu Pai, mas as Escrituras dizem que há mais conosco do que com ele, meu Pai. E nós oramos, Pai, que o anjo do Senhor visite o irmão Alcinei, Pai, dando ali, Pai, paz, conforto, visitando também o seu lar, meu Deus, dando conforto para eles, Pai. Nós oramos, regozijamos e já agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Que Deus abençoe, irmão Alcinei. E nós cremos na libertação do irmão. Amém? Nós estamos num final de semana de Páscoa, né? Estamos aqui. Nós sabemos que a Páscoa não é ovo de chocolate, não é coelhinho da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa verdadeira é um cordeiro que foi imolado, um cordeiro limpo, sem mancha, sem mácula, que foi o Senhor Jesus Cristo, morreu sem pecado, para salvar a vida de um tão vil pecador como eu, como cada um de nós. E nós somos agradecidos porque se não fosse a Páscoa, se não fosse o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nem estaríamos aqui, né? Então hoje sendo uma sexta-feira, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi açoitado, ele foi morto numa sexta-feira, né? Quando aconteceu aquele terremoto, depois que ele entregou o seu espírito. E numa sexta-feira foi a crucificação do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite nós gostaríamos de focar um pouquinho na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos viram o tema, né? Um tema pode parecer que está saindo fora da Páscoa, que é o Concílio Mundial levando o mundo ao Armagedon. Mas não foge do tema,
porque o irmão Brana diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, e na mensagem Eu Acuso Essa Geração de Crucificar Novamente, que quem está crucificando Jesus Cristo mais uma vez são os pregadores que têm se desviado da palavra em favor da popularidade, em favor do dinheiro, e eles têm crucificado mais uma vez. E chegará num tempo, irmãos, que o Concílio Mundial de Igrejas terminará de crucificar o Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que na Páscoa não tem somente crucificação, mas há uma ressurreição. E a ressurreição é que nos dá esperança. Mas nessa noite, como eu disse aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a crucificação, as causas da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Amém? É um tema maravilhoso, eu peço que os irmãos estejam atentos, peguem a sua Bíblia, a sua caderneta e anotem, porque é um tema que chamou a minha atenção, e não só chamou a minha atenção, mas me impactou, né? Me impactou de certa forma, e eu creio que isso abençoará os irmãos aí no seu lar. Amém? Nós vamos ler Apocalipse capítulo 16, no versículo 13. Apocalipse 16, versículo 13, diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, espíritos imundos. No verso 14 diz assim: Porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres, olha que coisa, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então observa aqui o que as Escrituras estão nos mostrando. Que esses espíritos de rãs, esses demônios de espíritos de rã, vão congregar o mundo para uma guerra. Esses espíritos que fazem maravilhas, mas que são espíritos de mentira, são espíritos de demônios, vão congregar os reis da terra, o mundo inteiro, para uma guerra. Então preste atenção no que nós vamos falar aqui. Esse espírito de rã, esses demônios são os responsáveis por crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado nessa era. Pela segunda vez, o Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado. Agora observa, que guerra é essa que esses espíritos de rãs estão congregando no mundo? Que guerra? O irmão Brana diz que essa guerra, a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, é a batalha do Armagedon. O que é a batalha do Armagedon? A batalha do Armagedon é justamente o terceiro ai, que é justamente o hino que nós acabamos de ouvir do irmão Juscelino. Eis que em breve vem o terceiro ai. Os reis da terra e os seus exércitos, todos reunidos. Então, justamente, a batalha do Armagedon é a terceira guerra mundial. E o irmão Brana diz que a terceira guerra mundial será uma guerra atômica, uma guerra de bombas atômicas e bombas de hidrogênio. E o irmão Brana chega a dizer que no tempo da terceira guerra mundial, a terra, quando estiver bombardeando a terra com bombas atômicas, a terra vai cambalear como um bêbado de tantas bombas atômicas. Mas para chegar nessa guerra mundial, tem uma estrada que leva até ela. Tem um caminho a seguir até a guerra mundial. E essa estrada, esse caminho que chega até lá, o mundo já está nessa estrada. A estrada que leva até o Armagedon, o mundo já está no caminho até lá. E nessa guerra do Armagedon existe 2 grupos. Existe o grupo daqueles que vão vir no cavaleiro branco de Apocalipse 19, atrás do cavaleiro branco, aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, que nós sabemos que é a noiva do Senhor, todo aquele povo atrás, mas haverá também aqueles que vão seguir o Concílio Mundial de Igrejas. Nós vamos aqui destrinchar isso aqui para os irmãos entenderem o que nós estamos falando. Agora, vamos nos localizar aqui, para que os irmãos tenham entendimento do que nós estamos falando. Depois que a noiva partir no arrebatamento, virá o tempo da tribulação. Moisés e Elias pregando para os 144 mil, a perseguição, o massacre das virgens nécias.
Quando Elias e Moisés serem mortos juntamente com os 144 mil, então começa um espaço de tempo. Esse espaço de tempo se encontra entre a tribulação e o milênio. E bem nesse espaço de tempo é quando acontece o terceiro ai, a guerra mundial, certo? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos aqui, ó. Observa aqui, ó. Em Apocalipse capítulo 11, no verso 13, diz assim: E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Aqui está falando logo após que Moisés e Elias é morto, depois eles ressuscitam e vão até o céu, e acontece um terremoto. E aí, olha que o verso 14 diz assim, ó, É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai é o Armagedon, o terceiro ai é a terceira guerra mundial. Talvez você esteja confuso. O que o irmão Jonas está tentando dizer sobre Páscoa, Niseu? Eu vou mostrar para os irmãos. Vão me acompanhando aí, que nós temos uma coisa aqui muito tremenda, que Deus nos ajude a trazer isso aqui. Agora observa, eu disse aqui, eu só quero provar aqui para os irmãos que o irmão Brana disse isso, que há um intervalo entre a tribulação, porque muitas vezes, irmão, nós pensávamos que a terceira guerra mundial era justamente a tribulação, mas não é. Depois da tribulação é que vem a guerra mundial, e depois da guerra mundial é estabelecido o milênio, certo? Deixa eu só mostrar aqui para os irmãos aqui o parágrafo, é que o irmão Brana diz, ó. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 341. Ó, o irmão Brana diz aqui, ó. Ó o que o irmão Brana diz. É feita uma pergunta, mas eu vou ler o parágrafo 341. O irmão Brana diz assim, ó. Vou ler a pergunta, melhor. A pergunta diz assim: O irmão, por favor, poderia explicar como Satanás é preso por 1000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse 28? A batalha de Apocalipse 28 é depois do milênio. Entende? Então nós vemos, tem rapto, aí vem a tribulação, depois vem a terceira guerra mundial, depois vem 1000 anos de reinado nosso, a noiva vai reinar 1000 anos, depois do reinado de 1000 anos vem uma outra batalha, porque daí nós podemos nos aprofundar sobre isso, talvez em um outro culto, se Deus nos permitir. A irmã Brana responde assim, ó, essa não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon acontece desse lado, ou seja, desse lado do milênio. Veja, muito bem, quando o período da tribulação tiver terminado. Então, o irmão Brana diz aqui, quando o período da tribulação termina, e aí vem a terceira guerra mundial, o mundo sendo abalado por bombas atômicas. Certo? O mundo sendo abalado. Então, para chegar nessa guerra, tem processos que vão acontecendo, processos que vão ocorrendo. Não é simplesmente assim, do nada acontece a guerra, todo mundo fica revoltado. Não. Há um processo que vai se desenrolando até culminar na terceira guerra mundial. Agora, irmão, olha quão privilegiado é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Olha quão privilegiado é eu, é você, a noiva do Senhor Jesus Cristo, porque antes mesmo de Satanás executar as suas artimanhas, nós, a noiva do Senhor Jesus Cristo, já sabemos o que ele vai fazer. E por isso que é importante esse tema que nós vamos falar, porque nós vamos conhecer Satanás nas suas armadilhas. E o irmão Brana diz, como eu poderei vencer? Reconhecendo Satanás em cada uma das suas armadilhas. Então nós damos graças a Deus porque nós temos um profeta que nos revelou todas essas coisas. Amém? Graças a Deus por um profeta. Então já tem um processo, está tendo um processo. A noiva do Senhor Jesus Cristo está se aprontando, está trocando as suas vestes, está limpando as suas vestes, recebendo as vestes de linho fino, mas tem um povo que também vai estar lá no Armagedon também, só que para perdição. Certo? Já estão. Há um caminho para chegar até no Armagedon. Certo? Agora, quem são os causadores do Armagedon? Quem vai causar o Armagedon? Quem vai ser os principais, aqueles que vão irar o Senhor Jesus Cristo para ter uma guerra mundial? São os mesmos que estão crucificando o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Eles são os mesmos. Nós vamos mostrar nas Escrituras isso aqui. Porque nós estamos vivendo a repetição dos tempos do rei Acabe e da rainha Jezabel. Mais uma vez nos nossos tempos, a história está se repetindo.
Nós sabemos que não há nada novo debaixo do céu. Então, mais uma vez, se nós queremos entender o tempo que nós estamos vivendo, nós temos que olhar na Bíblia. Temos que olhar aqui nas Escrituras, porque a Bíblia é justamente o mapa que vai nos levar até a eternidade. O cristão que não lê a Bíblia, o irmão Brana diz, tem alguma coisa errada com ele. Porque para nós chegarmos na eternidade, nós temos que ler a Bíblia e ler as mensagens, certo? Então o irmão Brana diz que mais uma vez, nesses tempos, mais uma vez, a história está se repetindo debaixo dos nossos olhos. E as pessoas nem estão percebendo. As pessoas casam, se divorciam, comem, casam e se dão em casamento, né? Comem, bebem, vão em festas, mas eles nem percebem que Deus está operando, que as obras de Satanás estão sendo operadas e os planos de Deus também estão sendo operados. E as pessoas nem percebem. As pessoas casam, se dão em casamento, né? Fazem suas coisas diárias, vão lá, trabalham, fiam, fazem as suas coisas, e o convite para a ceia do Senhor Jesus Cristo está sendo ecoado. Pregadores estão ecoando, os irmãos estão mostrando o convite, os seus testemunhos é um convite para a ceia, a grande ceia das bodas. A ceia das bodas já está sendo ecoado, mas as pessoas estão rejeitando o convite mais uma vez. Se você ainda não aceitou o convite, o irmão que está nos acompanhando pela internet, é hora de você aceitar o convite para as bodas. Você lembra daquela parábola que o irmão Brana diz que o rei saiu convidando seus amigos para a ceia? Qual foi a desculpa deles para não ir? Eu tenho que apartar o boi. Tinha que trabalhar. Era a coisa certa. Aí foi falar com o outro, falou, não, tem que fazer isso. Nada do que eles estavam falando era errado, irmãos. Nada era errado. Mas era hora deles pararem de fazer aquilo para ir para a ceia. Entende? Eles perderam a ceia, não por coisas erradas. Não estavam fazendo coisas erradas, mas fazendo coisas certas. Coisas que a razoamento eram certas. Então, mais uma vez, principalmente as virgens nécias, vão perder o arrebatamento, justamente por falar, não, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que fazer isso, e a ceia das bodas vai ficando para trás. O convite está sendo recusado, né? Então o convite já foi, e assim, rodeou o mundo 7 vezes através do irmão Brana. Já foi rodeado 7 vezes o convite, e as pessoas rejeitaram. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, mais uma vez, os tempos do rei Acabe e da rainha Jezabel estão se repetindo. O irmão Brana diz que o rei Acabe, ele representa os Estados Unidos. Por quê? Acabe, ele era um homem judeu, cria em Deus, né, um homem sincero, mas aí ele preferiu, por popularidade, e depois de casar com Jezabel, ele começou a adorar deuses estranhos. Não é a mesma coisa dos Estados Unidos, irmãos? Observa o cenário. Os Estados Unidos era uma nação que era cristã, uma nação que veio de protestantes, homens, grandes presidentes, governaram Abraham Lincoln, Washington, homens sinceros. Mas olha o que virou os Estados Unidos agora. É o Acabe desse dia. Quem é Jezabel? É o Vaticano, a Igreja Católica Romana, que tem as várias faces pintadas. Por isso que o irmão Brana diz assim, que esse é o problema das mulheres que usam maquiagem, usam uma base, porque está falsificando o seu rosto. Esse é um espírito de Jezabel, é o espírito da igreja prostituta, o irmão Brana diz. E Jezabel, ela tinha vários rostos, né? Ela se pintava ali para se encontrar com seu marido, se pintava para encontrar com outro homem, e até a Bíblia diz que ela se pintou para se encontrar com Jeú, para tentar seduzir Jeú. Ela falsificava o seu rosto. O irmão Brana diz, as várias faces pintadas de Jezabel, não era original aquela face. Ela se aprontava, pintava tudo, não era uma coisa original, era uma coisa falsa. Nós sabemos que coisa falsa é coisa de Satanás. E a Igreja Católica, ela se finge de boazinha. Ela está lá, a Igreja Católica, o Vaticano, ajudando as pessoas, mas é apenas uma face pintada. Ela está por trás de pedofilia, tem documentos vazados, ela está por trás de massacres, como por exemplo o massacre dos judeus, ela está por trás de financiamento de terroristas, ela está por trás de tudo isso. E às vezes, irmãos, isso é perigoso nós falarmos numa rede aberta como o YouTube, mas nós sabemos que o irmão Brana diz que numa hora chegaria o aperto, e o aperto é justamente para nós mostrarmos as nossas cores. Essa é Jezabel desses tempos.
Vai me acompanhando aí para os irmãos entenderem o cenário que nós estamos vivendo. Mais uma vez existe um Acabe, uns Estados Unidos, e uma Jezabel. Agora observa, Jezabel ela se casou com Acabe, certo? Jezabel se casou com Acabe. E o irmão Branham diz que na eleição do presidente John Kennedy, em 1962, se não me falha a memória, a Igreja Católica se casou com os Estados Unidos. E nós estamos vendo pela segunda vez, observa o cenário, nós estamos vendo pela segunda vez um presidente católico nos Estados Unidos. Será que isso é por acaso, irmão? Olhe com olhos de águia. A história está se repetindo debaixo dos nossos olhos e as pessoas não estão preocupadas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Agora observa aqui, o que eu quero focar, eu mostrei aqui que Jezabel é o Vaticano, Acabe é os Estados Unidos, mas eu quero mostrar para os irmãos aqui uma coisa importante. Que o irmão Branham prega na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Que o irmão Branham mostra que iam se levantar falsos ungidos. Creio que os irmãos já leram essa mensagem. Agora observa aqui uma coisa bem importante para nós nos localizarmos no tempo que nós estamos vivendo. Porque nós estamos numa sexta-feira santa, que foi numa sexta-feira em que crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo. E o irmão Branham diz, mais uma vez, eles têm crucificado nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez. Agora observa aqui, ó. Lá na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o irmão Branham diz assim, e se você localizar na Bíblia também, se você ir lá e se localizar nas Escrituras, você vai notar uma coisa. Você vai notar uma coisa. Os irmãos conhecem a Bíblia, os irmãos conhecem a história, mas vamos lá. Elias, ele vivia no tempo de Jezabel e Acabe e profetizava contra eles. Profetizava contra Acabe, ele não orava contra Acabe, ele começou a acusar Acabe. Ele nunca orava, aliás, desculpa. Ele nunca orava para Acabe, ele acusava Acabe e Jezabel. E o irmão Branham, nós tivemos mais uma vez um Elias no nosso tempo, irmão Branham, que chegou a um ponto que ele disse assim, eu não oro mais pela América. E depois ele prega uma mensagem falando, eu acuso essa geração de crucificar o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. A história se repetindo. Hoje, sexta-feira, mais uma vez, sexta-feira, dia 2 de abril, eles estão crucificando o Senhor Jesus Cristo lá fora. Olha que coisa aqui, irmãos. Vamos me acompanhando aí, seja águia, irmão. Vamos nos acompanhando, vamos voar como águias nessa noite aqui. Para nós vermos o tempo que nós estamos vivendo, que é a crucificação mais uma vez nesse tempo. Depois que Elias partiu, ele profetizava contra Acabe e Jezabel. Chegou ao ponto que ele não orava mais por eles. Ele começou a acusar a Jezabel e Acabe, como o irmão Branham fazia. Mas Elias saiu de cena. Olha que coisa. Elias sai de cena. Quando Elias sai de cena, irmãos, como nós vimos o irmão Branham saindo de cena, aparecem 400 profetas profetizando. Homens ungidos, observa isso aqui que eu vou falar. Homens ungidos com o Espírito Santo profetizando. 400 homens ungidos com o Espírito Santo. Porque a chuva cai sobre o injusto e sobre o justo. 400 homens profetizando. Porque o Estado, eu quero que os irmãos observem. O Estado, os reis, Acabe e Josafá, se uniram para guerrear contra os sírios. Quem são os sírios? Eu quero que os irmãos observem isso aqui para não ter confusão. Quem são os sírios? Os sírios são os comunistas, a Rússia. E eles se uniram, esses reis, se uniram para ir para uma batalha contra os sírios. Mas aí eles foram consultar os religiosos daqueles dias, as denominações, as igrejas daquele dia, o irmão Branham diz. E aí ele chamou, e tinha um homem lá chamado Zedequias, que era o homem ungido. Ele representa, irmãos, o super-homem de Satanás. Ele se levanta e começa a profetizar, vai para a guerra. Falava para Acabe e Josafá, em nome de Deus, vocês podem ir para a guerra. Vão para a guerra contra os comunistas. Vão para a guerra contra os sírios. Irmãos, pare e pensa aí. Você que vê as notícias, você que está acompanhando o cenário que está acontecendo, não é a mesma coisa que está acontecendo agora?
olha o presidente da República, olha quem está por trás dele, quem elegeu o presidente Bolsonaro, foram evangélicos, que estão todos contra quem? Os comunistas. Todas as igrejas estão contra o comunismo. Quando Lula sobe no palanque para falar alguma coisa, os evangélicos começam a pregar nas suas igrejas, os pastores, contra o comunismo. Não estou falando que o comunismo é alguma coisa, não. O irmão Branham diz que o comunismo é uma coisa satânica. E as igrejas estão profetizando. E lá nos Estados Unidos, como Donald Trump foi eleito por maioria evangélica, e lá está um homem que é católico agora, Joe Biden. Mas o irmão Branham diz que vai chegar um tempo em que os evangélicos vão dominar a política, lá nos Estados Unidos, como está acontecendo aqui no Brasil. Os evangélicos vão dominar a política e vão extinguir o comunismo. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos do lado das denominações sem saber. As denominações falam, não, chega de comunismo, nós temos que apoiar o Bolsonaro. Bolsonaro, 17, contra o Lula. Irmão, nós não temos que apoiar política nenhuma, nós não temos que orar pelo Brasil. Não, nós temos que ser como o irmão Branham. O Brasil, irmão, já passou da redenção. Se naquele tempo os Estados Unidos passou da redenção e o Brasil não passou, então o irmão Branham tem que ressuscitar, ir lá e pedir perdão para os Estados Unidos. Olha como está a nossa nação. O carnaval, fazendo festas ali de crucificar Jesus Cristo, né, de arrastar Jesus Cristo, o diabo arrastando Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia. Olha como está a política em corrupção, olha os bandidos, a imoralidade nas ruas. O Brasil passou da redenção. Não existe político bom, não existe homem bom. Maldito o homem que confia no homem. E às vezes nas igrejas eles estão falando, vamos apoiar o presidente Bolsonaro, porque ele é o homem mais próximo para acabar com o comunismo. E eles estão preocupados com o comunismo. Mas o irmão Branham vem, irmão, deixa eu te falar aqui. O irmão Branham diz que o comunismo não é nada mais do que uma arma nas mãos de Deus para julgar. Sim, o irmão Branham diz isso. O comunismo vai ser usado nas mãos de Deus, nós vamos chegar lá, eu vou ler aqui as escrituras. O comunismo será usado nas mãos de Deus para julgar essas prostitutas, a prostituta e as filhas das prostitutas. Quem que é a prostituta? A Igreja Católica. As filhas, as denominações. Temos que tomar muito cuidado. Assim, irmãos, muitas vezes nós pegamos e começamos a falar, não, nós temos que apoiar tal presidente, porque ele tem uma causa boa ali. Irmãos, nós temos que cumprir o nosso papel de cidadão, como o irmão Branham diz que nós temos que seguir a lei. Mas nós não temos que apoiar presidente nenhum. Sabe qual presidente que nós temos que apoiar? É o Senhor Jesus Cristo que vai reinar aqui no milênio com você. Você vai estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, dominando esse mundo aqui. Essa deve ser o nosso apoio. Nós gemermos pela nossa transformação para que o presidente dos presidentes, o rei dos reis, governe essa nação e todas as outras. É isso que nós temos que fazer. Não orar pelo Brasil, não orar pela América. Já passou da redenção esse mundo? Agora nós temos que orar pelos nossos irmãos que estão doentes, orar pela nossa transformação dos nossos corpos, orar por isso, para que nós sejamos transformados e saiamos desse mundo logo. Chega desse mundo, irmão, chega desse mundo. Chega. Aleluias. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Depois que Elias sai de cena, levanta esses falsos profetas e começa a profetizar para Acabe, ó. O irmão Branham diz assim, o Ezequias pegou um chifre, né, de boi e foi lá fora lá, e começou a fazer uns sinais, maravilhas lá fora, e começou a fazer os sinais lá, Zedequias. Vai fazer sinal, falou, ó, acabei de vir lá e o Senhor me falou, estou fazendo uma simulação, o Senhor me falou que vocês devem ir à guerra. Vão para a guerra, podem ir para a guerra. Mas o irmão Branham diz que quem estava por trás disso aí era um espírito de mentira. Sim, um espírito de mentira desceu do céu. Deus mandou um espírito de mentira para ir lá enganar. Falar, vai lá engana eles. Ele falou, vai para a guerra, vai contra os comunistas, vai contra os sírios. O irmão Branham diz, nós não devemos nos preocupar com o comunismo, nós temos que preocupar com o catolicismo. E o catolicismo está dentro das igrejas denominacionais. O catolicismo, eu digo mais, isso pode ser forte, mas é a verdade. O catolicismo
não a sua trindade, mas o modo organizacional da Igreja Católica tem entrado até mesmo dentro da mensagem. E o irmão Brana diz assim, ó, nós sabemos que as virgens nécias estão dentro da mensagem. O irmão Brana diz na mensagem há 70 semanas que as virgens nécias vão entrar no concílio ecumênico. Nós não temos que nos alinhar com denominação, irmãos. O que nós temos que fazer é pregar a palavra, viver corretamente para sair daqui da terra. É isso que nós temos que fazer. Agora observa aqui, ó. Tem um concílio mundial de igrejas. Esses falsos profetas, eles começam a profetizar. Eles fizeram um concílio mundial ali, né, em volta ali de Acabe, Josafá, fizeram aquele concílio, 400 profetas. Fizeram um concílio ali e falou, ó, o Senhor diz que é para os senhores irem para a guerra. Quem levará esse mundo para o Armagedon é o concílio mundial de igrejas. Mais uma vez eles estão crucificando o Senhor, rejeitando a palavra, falsos ungidos, rejeitando a palavra, irão levar o mundo para uma guerra mundial. Eles vão levar o mundo contra os comunistas. Olha que coisa, irmãos. Olha o tempo que nós estamos vivendo. E as pessoas não estão nem preocupadas. O irmão Brana veio pregar o sinal e falou, ó, vocês têm que aplicar o sinal. E as pessoas, no culto do irmão Brana, nem aí, ó. Saíram, né, rindo, sorrindo, como se nada. O irmão Brana ficou desesperado com aquilo, pregou a mensagem de desespero de noite. Né, pregou a mensagem de desespero na parte da noite. E aí aquele concílio mundial, aquele concílio de profetas. Vamos lá, vamos para a guerra contra os sírios. Aí Josafá, que era um dos mais espirituais lá, falou assim, ó, você não tem mais um profeta aí não? Você não tem mais um homem? Daí Acabe falou assim, ó, tem um, mas só fala mal de mim. Tem um lá chamado Micaías, mas só fala mal de mim. Né? Tem um povinho aqui na terra, irmão, que só fala mal da Igreja Católica, só fala mal dos Estados Unidos mesmo, só fala mal contra as organizações. Tem um povo aqui na terra, tem uns Micaías aqui na terra, que não está nem aí para que o que a política está falando lá, o que você tem que fazer, não, nós queremos é ir para o rapto. E nós vamos atacar a Igreja Católica, porque foi o que o irmão Brana fez. E se nós recebemos um profeta na condição de profeta, nós recebemos galardão de profeta. Se o irmão Brana disse uma coisa, nós temos que falar a mesma coisa que ele falou. Sim, foi o que Micaías fez. Aí chamaram Micaías, falou, ó, Micaías. Aí o profeta Zedequias aproximou-se de Micaías e falou, ó, seguinte, rapaz, o Senhor me falou que é para eles ir para a guerra. Daí você chega lá, você não vai falar ao contrário do que nós falamos. Fala que é para eles ir para a guerra. Zedequias falou. Fala para eles ir para a guerra. Aí Micaías virou para ele assim, eu não vou falar nada a não ser o que Deus mandar eu falar. Eu só vou falar o que Deus mandar eu falar. Agora observa, irmãos, como é que Micaías, ele ia se posicionar e falar assim, Acabe e Josafá, Deus vai te livrar lá na guerra. Como é que ele ia orar, como é que ele ia profetizar uma coisa boa para Acabe, sendo que o profeta Elias já tinha dado condenação e não orava mais para Acabe? Micaías, ele veio e falou a mesma coisa que Elias já tinha falado. Isso é o que a noiva do Senhor Jesus Cristo tem que fazer. Nós temos que falar a mesma coisa que o irmão Brana falou. Mas, rapaz, a gente tem que amar lá sim, nós temos que amar as pessoas. O irmão Brana diz, eu não sou contra as pessoas, eu sou contra a organização. O irmão Brana diz, olha o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Se localize aí, para você ver, olha a condição que o mundo está hoje. Na política é cheio de pastores, deputado federal, deputado estadual, prefeito, cheio de pastor. A política está sendo dominada por cristãos, por religiosos. Lá nos Estados Unidos também, religiosos. Quem domina agora as votações? Agora, você pode ver que na outra eleição, quem elegeu o Bolsonaro foi os evangélicos. Quem elegeu o Joe Biden lá foi os evangélicos, os católicos, os cristãos. Quem domina hoje a política são esses cristãos. Tanto é que os políticos agora vão na igreja para fazer campanha política. Mais uma vez a história está se repetindo debaixo dos nossos olhos, irmãos. Mas nós recebemos profeta e nós sabemos que Satanás não nos engana mais. Na mensagem do quarto selo,
no parágrafo 334. Deixa eu ler aqui para os irmãos verem. Mostrar para os irmãos que quem vai levar esse mundo para uma guerra é esses evangélicos aí. Esse Concílio Mundial de Igrejas, além deles perseguirem nós, além de perseguir a noiva, porque nós vamos estar falando mal deles, igual Micaías, quando Micaías falou mal deles, falou, ó, vocês vão ser mortos, se você for, vocês vão ser mortos lá. Eu vi Israel, né, eu vi Israel perdido, né, num pasto, uma coisa assim que Micaías fala, não vou me lembrar aqui exatamente o que ele fala. E ele fala assim, ó, vocês vão perder a guerra, vocês vão morrer, melhor vocês não ir. E profetiza contra Acabe, mas Acabe pega e persegue Micaías, dá um tapa na cara dele, né, Zedequias, e coloca ele na prisão. É o que vai acontecer com a noiva. O Concílio Mundial de Igrejas vai perseguir a noiva. E não só perseguir a noiva, não só crucificar a noiva aqui nesse tempo, não só perseguir a noiva, mas eles vão levar o mundo para a guerra. Porque eles vão falar assim, ó, quem vai dominar o mundo é os comunistas. Porque, irmão, já tenho visto no YouTube aí, muita gente falando assim, ó, a China vai dominar o mundo junto com a Rússia. Meu Deus, os comunistas, eles estão entrando nas escolas, eles vão dominar o mundo. Irmãos, eles não vão dominar o mundo. Nós temos que atacar eles, nós temos que... Não vamos atacar eles. Claro que é o espírito demoníaco ali, mas o irmão Brana diz que eles são uma arma para vingar. Para vingar o sangue. Então, na mensagem do quarto selo, no parágrafo 334, olha o que o irmão Brana diz aqui. Ó. 334, o irmão Brana diz assim. Ó, aqui vem Satanás com todos os 4 cantos da terra, com seus protestantes, com seus católicos, e todos juntos marchando direto para a batalha do Armagedon. Vou repetir aqui para vocês verem que o tema que eu coloquei não é por acaso. O irmão Brana diz assim, ó, aqui vem Satanás com todos os 4 cantos da terra, com seus protestantes, olha que coisa, com seus católicos, e todos juntos, marchando direto para a batalha do Armagedon. Esse espírito demoníaco vai levar o mundo para uma guerra atômica. Será que tem Deus? Será que existe Deus nessas pessoas lá? Eles são ungidos com o Espírito Santo, como Zedequias era. Mas o irmão Brana diz aqui, ó, como que você diferencia um que tem o Espírito Santo e um que não tem, né? Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, no parágrafo 73, olha o que o irmão Brana diz. Ó. Olha o que o irmão Brana diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 73. Notem atentamente, enquanto prosseguimos no estudo. Tomaremos outro exemplo lá no livro de Reis. Havia um profeta, o seu nome era Micaías. Ele era filho de Imlá e ele era um profeta, ele era. E havia um outro profeta, o cabeça de uma organização de profetas ungidos. A Bíblia diz que eles eram profetas, exatamente como ele diz que Balaão era um profeta ungidos. E havia um deles, pelo nome de Micaías, que era ungido de Deus e enviado por Deus com a palavra de Deus. A irmã Brana diz assim, ó, havia um Zedequias que achava que ele era enviado por Deus. Ele era ungido de Deus, mas seu ensinamento era contrário à palavra de Deus. Surgirão falsos cristos, mostrarão grandes sinais e enganariam os escolhidos, se possível. Olha o que o irmão Brana está falando, ungido de Deus. Era ungido de Deus, mas era um ensinamento contrário à palavra. Agora o que o irmão Brana diz assim, ó, notem, ambos ungidos. Olha que coisa, irmãos, ambos ungidos. Porque às vezes a gente pega lá, muitas vezes eu já tenho visto, né? As pessoas vão lá e colocam a pregação do denominacional, porque ele fala muito bem, um que fala sobre casamento lá. E aí eles falam, ó, que legal, rapaz, vou seguir esses ensinamentos. Por trás, irmãos, pode até parecer que é bonitinho o que ele está falando, pode parecer que está certo o que ele está falando, mas por trás tem espírito de rã. E se nós não tivermos cuidado em ficar ouvindo esses homens, os espíritos de rã vão entrar em nós. Porque o irmão Brana diz na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Nós temos que selar o nosso ouvido, né, os 5 sentidos, para que não desça no coração. A irmã Brana diz assim, notem, ambos ungidos. Agora, como se poderia dizer qual estava certo ou errado? Veja o que a palavra prometeu a Acabe. Olha só. O profeta que foi antes dele, que era Elias, um dos grandes profetas da era, que era um profeta vindicado,
Esse profeta vindicado disse que porque Acabe tinha feito este mal, que os cães lembrariam seu sangue por ter tirado a vida de Nabote, e que os cães comeriam Jezabel, e seu corpo seria esterco para os campos. Agora, como você pode abençoar o que Deus amaldiçoou? Como você pode abençoar, né, os Estados Unidos, o Brasil, se Deus já amaldiçoou? Ou como pode você amaldiçoar, como Balaão disse, o que Deus abençoou? Está vendo? Olha o que o Morano diz aqui no 76. Ó. E se tivesse sido dito, você pode encontrar alguma falha em Zedequias, Micaías? Não. Você alguma vez o apanhou em pecado? Não. Você já ouviu amaldiçoar alguém? Não. Você já o pegou bêbado? Não. Você pode questionar sua instrução? Não. Você crê que seu grau de doutorado é falso? Não. Você crê que seu PhD está bem? Claro, pelo concílio do Sinédrio, eu acho que é todo concílio e suponho que esteja bem. Bem, então, por que você não se junta a ele? Porque ele está fora da palavra. Pode falar bem, pode ter instrução, pode falar muito bem, pode esses denominacionais falar muito bem, mas ele está fora da palavra. Nós não vamos falar o que está fora da palavra, nós vamos falar o que o profeta Elias já falou. Somos os Micaías desse tempo. Enquanto o mundo está crucificando o Senhor Jesus Cristo nessa sexta-feira, enquanto o mundo está lá crucificando o Senhor Jesus Cristo, há uns Micaías sendo selados pelo Espírito Santo mais uma vez. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por essa mensagem, graças a Deus por essa... Agora, por esse profeta. Agora observe aqui uma coisa, irmãos, que eu quero que os irmãos foquem no que eu vou dizer aqui para os irmãos. Como é que foi que o mundo foi para uma guerra? Como é que eles conseguiram crucificar a palavra naquele tempo de Acabe e de Jezabel? Como? Houve uma união entre a igreja e o Estado. O irmão Brana diz que isso aconteceu mais uma vez, ele diz, salvo me engano, na igreja de Filadélfia, nas eras da igreja. O irmão Brana diz que a igreja e o Estado mais uma vez se unirão, para quê? Para crucificar a palavra. Quando eles se unirem, esses falsos ungidos, esse concílio mundial, eles vão se unir para crucificar a palavra nesse tempo, eles vão se unir contra a noiva, e para eles terem o apoio bélico, o apoio militar, o apoio da lei, eles vão se unir com o Estado. Olha o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Se você tem notado, você vai notar, se você não tem notado, você pode pesquisar, que a igreja e o Estado estão se unindo mais uma vez. Católicos e protestantes estão se unindo com a política. Você pode olhar que os políticos agora têm acesso livre a entrar nas igrejas, fazendo campanhas políticas. Os religiosos agora, como recentemente aqui em Campo Grande, os religiosos foram até a prefeitura e falaram, vamos liberar os cultos. E como eles têm acesso livre com a prefeitura falou, não, vocês podem ter a vigília de vocês. Vocês podem ter a vigília. Por que eles fizeram isso, irmãos? Porque você começa a notar que as igrejas têm acesso livre com a prefeitura, têm acesso livre lá com a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, lá no Planalto, eles têm acesso. Recentemente eu vi uma notícia que os pastores se uniram junto com Bolsonaro, olha só, os pastores se uniram junto com o presidente para orar pela nação. Irmão, se isso não é o tempo de Jezabel se repetindo mais uma vez, eu não sei mais que tempo é esse. Eu não estou aqui falando, o Lula é o presidente, eu não estou falando isso, irmão. Os dois são de Satanás, são dois presidentes que são levantados por Satanás. Porque observa uma coisa, irmãos, como que a igreja vai se levantar e ter glória? Com os fracassos do comunismo, irmão Brana diz. Observa lá na Argentina, o comunismo dominou a Argentina está caindo nos pedaços. Observa os países que são comunistas, todos estão caindo aos pedaços. Para quê? Por que eles estão fazendo isso? Para ter uma revolta do povo, para querer um líder mundial. Para ter um líder que esteja ligado ao Concílio Mundial de Igrejas. Todos os países que têm ligação com o comunismo estão caindo aos pedaços, irmãos. Olha lá a Bolívia, olha lá a Venezuela, olha a Argentina, olha a Cuba, a Coreia do Norte. Olha a China lá que está crescendo, mas em busca por trás do capitalismo, mas o seu governo comunista massacrando as pessoas. O mundo está contra o comunismo, irmãos. Nunca houve um tempo em que o mundo tem se revoltado contra o comunismo como nós estamos vivendo agora. As igrejas têm se unido todas agora para ir contra o comunismo. É justamente o tempo em que eles se uniram,
que a igreja e o Estado se uniram, que eles começaram a crucificar o Senhor Jesus Cristo. Sim? Eu vou provar aqui para os irmãos. No tempo do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo estava sobre a terra. No tempo de Jesus Cristo, ele na terra, os saduceus e os fariseus, eles não criam na mesma coisa. Uns criam em anjos, em aparição de anjos. O outro grupo não cria. É exatamente o que nós estamos vendo aí. Um grupo aí, os adventistas crendo uma coisa, os assembleianos crendo uma coisa, os batistas crendo uma coisa. Os saduceus e os fariseus, eles não criam na mesma coisa. Eles faziam debates entre si. Tanto é que quando Paulo, ele estava sendo interrogado lá, ele era um homem muito inteligente, né? Você vai observar lá em Atos. Como Paulo era muito inteligente, ele falou assim, ó, eu sou fariseu, né, desde pequeno, e assim, eu sempre criei anjos. E quando ele fez isso, os fariseus e os saduceus começaram a brigar. Né? Você pode notar isso lá em Atos. Eles começaram a brigar, porque um cria em anjos e o outro não. Mas, irmãos, quando foram para crucificar o Senhor Jesus Cristo, eles se uniram, saduceus e fariseus. Falaram, não, para a gente crucificar esse homem, vamos nos unir. Nesse tempo, irmãos, as igrejas vão se unir para perseguir você. E se você não estiver alinhado com a palavra, você vai se alinhar com eles, porque a coisa vai ser muito convidativa, irmão Brana diz. Irmão Brana diz isso nas eras. A coisa vai ser muito convidativa para você crucificar Jesus. Temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado, é hora de nós se prepararmos. É hora de preparação. É hora de nós ajustarmos as nossas vestes. A coisa é muito parecida. Irmãos, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para acusar as organizações, o espírito de Satanás que está enganando as pessoas. Sim, mais uma vez a igreja e o Estado estão se unindo. Para quê? Para crucificar a palavra. Observa aí, esses governadores aí que eles são mais de lado esquerda. Só observar, irmãos, que são mais esquerdistas, são mais para o comunismo. Eles estão tendo atitudes, esses governadores, atitudes que o povo está reprovando. De fechar tudo, o povo não está gostando dessas coisas. O que é isso? Eles estão dando acesso para que outros governadores assumam que tenham ligação com o Concílio Mundial. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos como se fosse uma teoria da conspiração sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial será regida pelos evangélicos. Nós achamos que serão pessoas más, pessoas assim sangrentas, que estão matando todo mundo, mas estão em cima dos púlpitos pregando. Eles vão fazer a nova ordem mundial. Isso não é teoria da conspiração, porque é o irmão Brana que nos diz. Acabei de ler aqui. Os seus protestantes, os seus católicos, levando o mundo para o Armagedon. Estão levando o mundo para o Armagedon. Os fariseus e os saduceus não criam igual. Sempre estavam discutindo. Tinha a sua sinagoga ali, o outro tinha a sua sinagoga ali. Sempre um tretando com o outro. Mas quando foram para crucificar a palavra, foram crucificar o Senhor Jesus Cristo, eles se uniram. E como é, irmãos, olha só que coisa. Como é que eles conseguiram crucificar? Eles sozinhos, quando eles estavam se unindo ali, eles tentavam atacar, mas o povo ali, às vezes ficava... Eles apelaram para o poder romano. A igreja e o Estado se uniram para crucificar Jesus. Os saduceus e os fariseus se uniram com os romanos, os saduceus, a igreja, o poder romano, o Estado, se uniram, igreja e Estado, se uniram para crucificar o Senhor Jesus Cristo. Sim. Mas não pensa, irmãos, que essa crucificação de Jesus Cristo ficará impune. Porque a história se repete. A história se repete. Crucificar o Senhor Jesus Cristo é um erro fatal, como as igrejas estão fazendo agora, como as denominações estão fazendo, como a política está fazendo, como as pessoas que não estão se importando com o Senhor Jesus Cristo agora, estão fazendo, crucificando o Senhor Jesus Cristo. Há uma pena que nunca o mundo viu antes, uma pena que está por vir.
Graças a Deus por um profeta. Enquanto Jesus Cristo estava sendo rejeitado, enquanto ele estava sendo rejeitado pelos saduceus, e eles pregavam Jesus na cruz, Tito começava a reunir os seus exércitos. O poder romano começava a reunir os seus exércitos, sim. Enquanto crucificando o Senhor Jesus Cristo agora, irmãos, eu estava vendo um vídeo que um irmão me mandou, da Rússia pegando todos os seus equipamentos militares, os seus carros blindados, indo em direção à Crimeia. Eles estão espalhando carros. Quando eles estavam, lá no tempo de Jesus, crucificando Jesus, o poder romano estava se preparando armas, preparando seus exércitos. Nesse tempo, enquanto eles estão crucificando o Senhor Jesus Cristo lá fora, a Rússia está preparando seus armamentos, e a Rússia financia a China com armamentos também. Dois países agora que estão poderosos com armamentos, eles estão poderosos, são comunistas, e eles vão vingar o sangue. Eles vão vingar o sangue. Na mensagem, o tempo da unidade e o sinal, o irmão Brana diz isso aqui, olha o que o irmão Brana diz. No parágrafo 47, olha o que o irmão Brana diz. Agora veja você, antes que Tito unisse as nações, ajuntasse seus exércitos, Israel se uniu e se juntou para não crer que Jesus era o Messias. Eles o rejeitaram e o colocaram para fora e o crucificaram. Então, quando eles rejeitaram a salvação que foi enviada para eles, eles se uniram para fazer isso. Olha como o Brando diz, agora segurem isso em mente. Se unindo para rejeitar a mensagem da hora. Eles tinham aquilo. Então, quando eles fizeram aquilo, veio o sinal nacional. As nações começaram a se unir. E Tito trouxe esse grande exército de romanos e gregos e cercaram as muralhas de Jerusalém e encurralaram as pessoas lá e elas morreram de fome. Elas comeram as cascas das árvores, Joséfos, o grande historiador, nos diz, e comeram o capim do chão. Elas até mesmo cozinharam os filhos uma das outras e comeram. Vejam, como se fossem pessoas loucas. Então, quando, finalmente, Tito, ele estava sentado lá em cima nas colinas ao redor de Jerusalém, e aquelas pessoas lá pensando que estavam fazendo a vontade de Deus. Quando viram aqueles exércitos marchando, eles tinham recusado o ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus, lhes falar isto. Que coisa, hein? Veja a história, irmãos, se repetindo. A história diz, irmãos, que os judeus, depois da crucificação, depois que o último apóstolo morreu, os religiosos daquele dia, os saduceus, os fariseus, eles se uniram e falaram assim, ó, chega do poder romano nos mandar, chega. E eles se uniram contra o poder romano representando o comunismo. Eles se uniram e começaram a fazer mutim, Israel inteiro. Por causa de quem? Por causa dos religiosos. Depois que o último apóstolo morreu, eles se uniram e falaram, ó, agora a gente vai fazer mutim contra, porque o Senhor Deus está conosco. O Conselho Mundial vai falar a mesma coisa, ó, Deus está conosco, Deus está conosco. E os fariseus, os saduceus ali se uniram para ir contra Roma. E Tito veio e massacrou os israelitas e eles se espalharam pela terra. Lá no tempo, lá, quando os 400 profetas se uniram, e aí eles não aceitaram a palavra do dia, rejeitaram a palavra e jogaram Micaías, eles foram para a guerra e eles perderam feio lá. Acabe foi morto com uma flecha. O irmão Brana diz que Acabe ele quis se misturar no meio do exército para ninguém perceber. Observa isso. Ele se misturou no meio do exército. Ele estava usando uma armadura. Nós sabemos que os Estados Unidos e o Vaticano eles têm escudo antimísseis. Mas um soldado sírio soltou uma flecha, soltou aleatoriamente. Aquela flecha foi e pegou na brecha da armadura de Acabe. E matou Acabe. Na brecha. Então eles podem se proteger com armaduras, com escudo antimíssil. Mas tem uma flecha, porque nós sabemos que um míssil é uma flecha melhorada. A Rússia vai mandar um míssil, uma bomba atômica, nos Estados Unidos e no Vaticano. Não tem escudo antimíssil que vai impedir a profecia do irmão Brana.
que vai impedir a profecia de Apocalipse capítulo 16 e Apocalipse 18. Não tem. Mombrana profetizou, encerra o assunto. Sim. Então eles se unem, eles falam para o povo ir para a guerra, eles falam para ir para a guerra, eles unem o povo, o Concílio Mundial unindo o povo, para eles irem para a guerra, e lá na guerra vão ser massacrados. E nós sabemos o que vai acontecer no Armagedon. Quando a prostituta com seus exércitos lá, nós sabemos o que a Rússia vai fazer com eles. São bárbaros, são homens bárbaros, são bárbaros. Deixa eu só apenas aqui mostrar para os irmãos que a igreja e o Estado vão se rebelar contra o comunismo. Sim, o Mombrana diz isso. Ó. Olha o que o Mombrana diz aqui. Ó. A marca da besta, 161. Estes Estados Unidos chegarão a um tempo quando a igreja e o Estado se unirão. E os protestantes e os católicos juntarão suas coisas para combater os comunistas. Está vendo que não é o irmão Jonatas que está falando, é o profeta da era. E isso está operando exatamente de acordo com o que Deus disse aqui. E vocês protestantes, ali deitados, profundamente adormecidos, lendo um romance ao invés da sua Bíblia. As pessoas despreocupadas, né, assistindo um filme em vez de estar lendo a Bíblia. Lendo ali um gibi, em vez de ler a Bíblia. O irmão Branham diz, fora, perambulando em algum lugar, em algum tipo de festa, ao invés de uma reunião de oração em algum lugar. Contendendo entre si acerca de coisas fúteis, que não têm essa importância. O irmão Branham estala os dedos. Vocês deviam estar de joelhos em algum lugar se sabem o que a eternidade significa. Então, uma repreensão do irmão Branham para nós. Temos que ser sábios, né? De entender essas coisas. Temos que ser sábios. O irmão Branham diz assim na mensagem: eu acuso essa geração por crucificar o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. O irmão Branham diz assim, ó. Ele fala assim, ele usa aquela escritura que diz, ali eles o crucificaram. Ali quem? A cidade mais santa. Eles, o povo mais santo. O homem mais santo, o Senhor Jesus Cristo. Crucificaram a morte mais terrível. O povo que se diz mais santo aí, as igrejas, que se dizem mais santos nos templos, os lugares mais santos, dentro das igrejas, ali, dentro das igrejas, eles, os pregadores, estão crucificando o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Mais uma vez. E eles estão levando o mundo a olhar para um inimigo chamado comunismo. O irmão Branham diz que o comunismo vai chegar quase à extinção, porque eles vão conseguir fazer isso. Eles são a imagem da besta, o irmão Branham diz. Eles têm o poder da imagem da besta, eles vão se levantar. Eles vão conseguir tirar o comunismo aí do poder, como já estão conseguindo. Como já estão conseguindo. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, no parágrafo 238, o Branham disse assim, notem Apocalipse 16, 13 ao 14, foi a escritura que nós lemos aqui sobre o espírito de Rã. Notem Apocalipse 16, 13 ao 14, entre a sexta e a sétima taça, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Notaram isso? Saíram da boca de alguém. Agora notem rapidamente, vocês estão prontos? Digam amém. A congregação diz amém. Uma trindade de espírito. O irmão Branham diz assim, agora irmão denominacional, sente-se quieto apenas um minuto. No 240 o irmão Branham diz assim, uma trindade de rãs. Uma rã é um animal que sempre olha para trás. Ela nunca olha para onde ela vai. Ela olha de onde veio. Está vendo? Não vê você? Onde nasceu o trinitarianismo? Lembre-se, 3 espíritos imundos. Espíritos individuais. Vocês estão entendendo? Notem, eles olham para trás para o concílio de Nicéia, onde a doutrina da trindade nasceu, não na Bíblia. Não há tal coisa, eles olham para trás para o concílio de Nicéia, em Nicéia, Roma, onde a trindade nasceu. Notem de onde vieram, notem, a trindade de rãs saiu de uma velha trindade, deu à luz a uma nova trindade, sua mãe. De onde ela saiu? Uma trindade, o dragão, vejam, a besta, e o falso profeta, uma trindade nova. Quando saíram essas rãs, quando saiu, notem, elas estavam lá o tempo todo, mas não foi manifesto até a sexta e a sétima taça, exatamente antes que os selos se abrissem para revelá-lo.
para os falsos ungidos aparecer, irmãos, tem que aparecer primeiro o verdadeiro ungido. Porque aparece o primeiro o verdadeiro ungido e aparece o falso para personificar. Irmão Brandi, se existe uma nota falsa, falsa, é porque existe uma verdadeira, né? Existe uma verdadeira. O irmão Brandi está falando aqui, precisou dos selos serem revelados para que os espíritos imundos revelassem também. Para personificar aquilo, para ficar muito parecido, né? Ficar muito parecido. Irmão Brandi, lá no 244, ele diz assim, ó, uma falsa trindade estava surgindo, não nos primeiros dias, não se tornaria manifesta nos primeiros dias. Ela prosseguiu até o fim com isso. Mas quando os 7 selos tiverem chegado e aberto esses mistérios e os revelados, é quando as rãs, 3 espíritos imundos como rãs, saem para manifestar a si mesmos uma doutrina de trindade contra a verdade. Vem? Olha o que o irmão Brandi diz agora. Vem de onde ela vem? Vem para onde ela vai voltar? Para onde que ela vai voltar? Ela veio do concílio ecumênico. Para onde que ela vai voltar? Concílio ecumênico. Eles são todos irmãos, de qualquer maneira. Mesmos espíritos, mesma coisa. Todo mundo irmão. Vamos combater o comunismo. Todo mundo contra o comunismo. Todo mundo irmão. Vamos levar o mundo para uma guerra. Todo mundo é irmão. Glória a Deus. Eles vão aí, ó, fazendo as suas marchas aí, unindo o mundo contra esse inimigo chamado comunismo, levando o mundo para uma guerra. Mas enquanto eles estão crucificando o Senhor Jesus Cristo, tem os Micaías na terra. Enquanto os saduceus e os fariseus crucificavam Jesus Cristo e eles se uniam, a igreja e o Estado ali, para levar o mundo para uma guerra, o anjo selador estava selando um povo. O anjo selador passou selando 500 ali, aí saiu e selou 2 no caminho para Emaús, aí ele passou e selou 3.000 batizados pela pregação de Pedro, selou 120 no cenáculo, e antes que Jerusalém fosse sitiada por Tito, antes que o mundo entrasse, que Jerusalém e Israel entrasse naquela guerra, o Senhor Jesus Cristo pegou todos os seus filhos e tirou da guerra. Então o mundo está crucificando o Senhor Jesus Cristo, está levando a uma guerra, mas o Senhor Jesus Cristo está unindo uma noiva do Senhor Jesus Cristo agora, para levar para a ceia das bodas do Cordeiro. Graças a Deus por essa mensagem. Aleluias. Irmãos, essa mensagem, ela é real. Ela é real. Estão crucificando Jesus Cristo, é uma sexta-feira santa agora. Mais uma vez, o mundo tem crucificado o Senhor Jesus Cristo. Mas só nós somos aqueles que estão ao pé da cruz. Nós somos aqueles que estamos esperando essa ressurreição. Aquela manhã de Páscoa, o irmão Brando diz, no domingo de Páscoa, entre as 6 e as 9, nós seremos arrebatados. Os mortos ressuscitarão. Nós estamos esperando por essa ressurreição. É isso que nós estamos esperando. Nós não estamos esperando que se levanta um político aí que salva todo mundo, que salva a economia. Nós não estamos esperando por isso. Nós não estamos esperando que a economia melhore, nós sabemos que vai piorar, tudo aqui vai piorar. O que nós estamos esperando é a ressurreição dos mortos, a transformação dos nossos corpos. É isso que nós estamos esperando. Porque quando a comida faltar, irmãos, se nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo dentro de nós, a palavra, nós vamos só falar a palavra e a comida vai aparecer na nossa panela. É isso que nós temos que estar esperando. Aleluias! Nós não temos apenas que ler ou deixar essa mensagem lá escanteada, nós temos que comer o livrinho. Porque nós somos o que nós comemos, não é? Se a pessoa só come bobagem, só come doce, hambúrguer, né? Só come fritura, você vai ver uma pessoa que não é saudável, mas a pessoa que come coisa saudável, você vai ver uma pessoa forte, como Daniel, né? Falou, não vou comer dos manjares do rei, eu vou comer o que a lei de Moisés diz. E viraram moços formosos. Então você é o que você come. Se você só, por exemplo, se você só come filmes, só vive em jogos, só vive olhando coisas ruins, você está comendo aquilo. Vai virar uma pessoa fraca. Mas se você só come a Bíblia e a mensagem, você vai se encontrar forte quando esse concílio mundial vir contra nós. Pode vir, Satanás. Que Deus me ajude a me posicionar na palavra. Que Deus me ajude a me posicionar mais na palavra. Ser um jovem mais dedicado nas coisas de Deus. Eu tento fazer o que eu posso, mas eu peço que Deus me ajude a mais, porque vai chegar uma hora em que essa fé vai ser provada. Vai chegar uma hora, como o Brando diz, o vermelho vai se mostrar vermelho, o azul, azul. Vai chegar uma hora que tem que mostrar as cores.
se não tiver comendo essa palavra, se não tiver uma experiência com Deus, vai ser difícil passar, irmãos. A prova vai vir, vai ser difícil passar. A Brana diz isso. Porque vai ser uma proposta muito convidativa. Vai depositar dinheiro na conta, né? A terceira puxada, irmãos, eu quero que os irmãos observem isso aqui. A terceira puxada, ela tem 3 partes. A terceira puxada, ela tem a abertura da palavra, que o próprio irmão Brana diz aqui, né, nos ungidos dos últimos dias. O irmão Brana diz aqui, abertura da palavra. Tem o poder da palavra falada, mas tem também a pregação aos perdidos. Então vai chegar um tempo, irmãos, que nós vamos pregar, e nós vamos querer ver uma reação, né, nas pessoas, mas o irmão não importa, mas vai chegar um tempo em que vai despertar só nós. Terceira puxada, né? Chegar um tempo que nós vamos pregar coisas tremendas, coisas sobrenaturais, e as pessoas não vão se importar. Né? Vai chegar um tempo em que a porta vai ser fechada. Olha só, em Atos 13, 44, diz assim, quero que os irmãos observem que Paulo e Barnabé estavam pregando uma mensagem sobrenatural, mas aqueles que eram religiosos daquele tempo nem estavam dando importância, estavam criticando até. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, olha só, Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram. Então vai ter um povo que vai se alegrar quando vai ouvir a palavra. Vai se alegrar com a pregação da palavra. Vão ter sede para ouvir mais da palavra de Deus. Né? E glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. E os lançaram fora dos seus termos. Olha aí. Aí, aqui no verso 51, é quando fecha a porta para os judeus. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Sacudiram o pé e falaram, chega, né? Chega. Sacudiram o pé. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então tinha um grupo aqui que estava com inveja. A palavra estava sendo pregada com ousadia e estavam com inveja. Mas tinha um outro grupo que estava se alegrando. Com cada palavra que era dita, quando a palavra avançava, eles davam glória a Deus. Quando o pregador pregava, ele dava glória a Deus. Aleluias. Eles glorificavam a Deus. Mas tinha um grupo ali que, ouvindo a palavra, com sinais e maravilhas, Deus se manifestando ali, eles ficavam com inveja e rejeitavam, e perseguia. Irmãos, que tempo que nós estamos vivendo. Aperta os cintos, noivo eleito. Nós temos que partir daqui. Temos que partir. Mas graças a Deus que Deus nos enviou uma mensagem para nos salvar. Né? Agora sim, quero um outro ponto aqui muito importante. Em Apocalipse, capítulo 19, que fala sobre a batalha do Armagedon, que fala quando o anjo desce ali para guerrear, né? O cavaleiro do cavalo branco, nós vamos encontrar 2 ceias em Apocalipse 19. Nosso tempo está um pouco curto, mas tem 2 ceias ali. Tem a ceia das bodas do Cordeiro, que é para quem? Para quem não está no sistema, quem está desaparecendo. O irmão Brando diz, vai chegar um tempo que a noiva vai começar a desaparecer. Quem está desaparecendo aí do sistema, não está dando muita opinião, né? Sempre muito calado, manso, humilde, quieto. Quem está aí, né, estão mais separados, esses vão estar lá na ceia das bodas do Cordeiro. Mas tem uma outra ceia, que quando o anjo fala assim, venha as aves do céu e comam a carne dos tribunos. Essas aves são demônios que estão comendo os corpos das pessoas agora. São demônios. E vai chegar um tempo em que eles vão morrer lá na batalha. Entende? 2 ceias em Apocalipse 19.
para nós e para esses cheios de demônio aí, né? Esses homens que não têm o Espírito Santo, que estão crucificando a palavra mais uma vez, usando esse espírito de mentira. Vamos no parágrafo 90 aqui. Dos ungidos dos últimos dias. Mombrana diz assim, ó, note o que aconteceu agora. Ele diz, eu vi Deus, Micaías viu assentado no trono do céu, seu conselho estava reunido ao redor dele. Então tem um concílio aqui, né, que vão se reunir para falar, para crucificar Deus, mas vai ter um concílio santo, um concílio da noiva, né, vai ter concílio de anjos a nosso favor. Seu conselho estava reunido ao redor dele. Ele disse, quem nós podemos conseguir para descer e enganar Acabe, para fazer as palavras de Elias se tornarem realidade? Olha que coisa. Meu profeta que foi vindicado, eu falei que ele viria, e Elias teve minha palavra. E céus e terra passarão, mas minhas palavras não falhará. Não me importa quão modernos eles se tornem, ou quão bons eles se tornem, ou quão instruídos eles se tornem, ou quão grandes eles sejam, minhas palavras jamais falharão. O irmão Branham diz assim, e um espírito de mentira subiu do inferno, caiu de joelhos e disse, se tu somente me permitires, eu posso lhe dar minha unção, fazer com que eles façam qualquer espécie de sinal ou maravilha, contanto que eu os tire fora da palavra. Ele nem sequer saberá que essa é a sua palavra, ele a ignorará por popularidade. Irmão, os tempos não mudaram, o irmão Branham diz. Irmão Neville, isso é verdade, lembre-se, isso é verdade. Eu descerei sobre ele e farei com que ele faça as mesmas coisas que o resto deles faz. Eu o farei profetizar e dizer uma mentira. Como podia ser uma mentira? Porque estava contrária à palavra. Agora eu quero que os irmãos observem que é a mentira de Satanás. Satanás, irmãos, ele não é um ser ingênuo, burro, não. A mentira de Satanás, o irmão Branham diz, ela tem 99% de verdade, 1% de mentira. Como que Satanás, através do concílio mundial, vai enganar esse mundo? Com 99%, vão falar, eu estou vindo em nome de Deus. Vão falar contra o comunismo, porque o comunismo é uma coisa demoníaca mesmo, irmãos. Por isso que é uma coisa que parece que é verdade. Eles se unindo. Entende? E quem não falar como eles, vai ser perseguido. Por isso que nós não vamos falar coisa que a organização fala. Nós seguimos o Senhor dos Reis, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso que nós seguimos. Isso que nós seguimos. Irmãos, o irmão Branham, ele trouxe essas maravilhas para nós. E o irmão Branham, há muito tempo, ele achou que ele estava sozinho, né? Falou, Senhor Deus, será que... Ele falava até assim, será que alguma alma aqui em Jeffersonville será salva? Ele entrava em desespero, pregava, e parecia que as pessoas não tinham. Ele achava que ele estava sozinho. Mas essa noite nós podemos erguer as mãos para o céu e dizer, irmão Branham, o Senhor não está sozinho. Nós nos alinhamos aqui na terra depois da sua partida, irmão Branham. Nós somos os Micaías. Irmão Branham, tudo que o Senhor pregou, nós cremos. Nós não vamos nos unir ao concílio mundial. Não vamos unir a mentira de Satanás. Irmão Branham, o Senhor não está sozinho. Porque a história se repete, irmãos. A história se repete. Em Romanos 11, olha só o que diz Romanos 11, verso 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Olha, Elias estava triste, achando que não tinha ninguém do lado dele. Os teus altares, só eu fiquei, e buscam a minha alma. O irmão Branham talvez falava, Senhor, estou sozinho, será? Mas que lhe diz a resposta divina? Porque observa, irmãos, o irmão Branham também foi perseguido por esse concílio. No tempo do irmão Branham, foi perseguido também. Se o irmão Branham foi perseguido, por que nós não seremos? Mas que lhe diz a resposta divina? O irmão Branham diz assim, a Bíblia diz assim, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. O irmão Branham pode ter achado que tinha ficado sozinho no seu tempo, mas agora tem uns Micaías que levantam a sua mão e diz, nós não nos ajoelhamos a essa Jezabel. Nós não nos ajoelhamos aos pecados. Nós não nos ajoelhamos para as investidas, para as propostas de Satanás. Irmão Branham, nós estamos aqui do seu lado. Aleluias.
graças a Deus por essa mensagem. Estamos alinhados com ela. Estamos nos alinhados com a palavra. Pensam que crucificar o Senhor Jesus Cristo ficará impune? Não ficará impune, irmãos. Nós sabemos assim que Deus não é um Deus de destruição. Daí você fala, mas como assim que não ficará impune se Deus não é um Deus de destruição, né? O irmão Brana diz que Deus vai usar o comunismo para vingar o sangue. Deus vai pegar o comunismo, sendo uma ferramenta nas mãos de Deus, e eles vão mandar uma bomba atômica no Vaticano e nos Estados Unidos, destruindo a besta e a imagem da besta. As duas bestas e a imagem da besta vai destruir. Porque vai contra a imagem da besta lá, que vai estar sentada lá em Jerusalém. Então Deus vai usar a Rússia que não é porque assim, ó, que é uma ferramenta na mão de Deus, que é um povo bom. Não. Se você olhar nas Escrituras, Deus nunca foi contra uma nação ímpia, contra uma nação que estava pecando, e foi lá e destruiu. Não. Deus usou uma outra nação para destruir aquela nação. Observa lá, ó, os babilônios estavam pecando, estavam tomando nas taças lá, né, Belsazar. Deus usou os medos e os persas e invadiram lá. Então Deus faz com que o pecado lute com o pecado. Entende? Deus é um Deus justo, Deus não vai destruir nada aqui nessa terra. Deus é um Deus bom. Mas vai ter uma nação, uma ferramenta nas mãos de Deus que vai acabar com esse mundo aqui. É a sentença. Quando os fariseus e os saduceus se uniram para rejeitar a palavra, não foi Jesus que desceu e matou todo mundo. Deus usou Tito para ir lá e massacrar todo mundo. Quando os 400 profetas se uniram para crucificar a palavra naquele tempo, Deus usou aquele sírio para mandar uma flecha em Acabe. Sim. É assim que as coisas funcionam. Assim que as coisas funcionam, sim. Deus trabalha dessas maneiras, entende? Deus trabalha dessa maneira. Olha como que a taça da ira de Deus está se preenchendo contra essa prostituta, não? Em Apocalipse 18 diz assim, ó, e depois dessas coisas, vi descer do céu, depois dessas coisas o quê? Apocalipse 17. Apocalipse 17 está falando da prostituta e das filhas. E eles se unindo com os 10 reis. Aí fala assim, depois dessas coisas, depois que eles se unirem para crucificar Jesus, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda. Quem que é esse anjo? É o irmão Brana. O irmão Brana já profetizou contra a prostituta. O irmão Brana já deu a sentença contra ela. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela. Concílio ecumênico. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância e de suas delícias. Quero te dizer uma coisa aqui, irmãos. Uma coisa que só a águia entende. A Igreja Católica é quem financia os maiores bilionários do mundo. Há documentos que mostram que a Igreja Católica disfarçada compra grandes quantidades de ações na Bolsa de Valor. E elas enriquecem esses homens bilionários. Porque às vezes você olha assim e fala, mas como que um homem consegue ficar rico dessa forma? Tem alguém por trás, irmãos. Tem alguém por trás que está enriquecendo esses homens. E é o que a Bíblia diz aqui, ó. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. A Bíblia nos mostrou que esses bilionários são enriquecidos pela Igreja Católica. Os bilionários do petróleo aí. Né? Agora o verso 4 é para mim e para você. Olha o que o verso 4 diz assim. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu, nessa noite. Sai dela, igreja. Sai da Igreja Católica. Sai desses planos malignos. Apenas para provar aqui, eu peço que os irmãos aí me acompanhem aí, abrindo a Bíblia em Ezequiel 38. Lá no verso 14. Ezequiel 38, verso 14. Observe que o irmão Brana sempre estava olhando para as escrituras. Ó. Ezequiel 38, verso 14 diz assim, portanto profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Quem que é Gog?
Gog era o príncipe da terra de Magog, que está falando da Rússia, né? 15. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, olha a Rússia aí, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, olha aí, ó. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos e que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, que a minha indignação subirá à minha face. Então aqui está falando que a Rússia vai contra Israel mesmo, vai pegar os seus exércitos e vai lá. Porque quem vai estar em Israel é o Conselho Ecumênico, vai estar lá o Papa. E vai lá, ela vai mandar uma bomba atômica nos Estados Unidos, vai mandar uma bomba atômica no Vaticano e vai contra Israel. Essa é a sentença para quem está crucificando o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Sim, tem. Olha, para mim mostrar aqui para os irmãos aqui, que o comunismo não é nada bonitinho para você ficar apoiando. Né? Ficar apoiando o Lula, que é um comunista, né? Ficar apoiando o Bolsonaro, mas deixa eu te mostrar aqui, eu não estou falando aqui do Lula. Na mensagem, por que não somos uma denominação, no parágrafo 73, o Mombrano diz assim, ó, esse grande comunismo, movimento comunista que temos hoje, não se preocupe com isso. Não se preocupa com o comunismo, não, irmãos. Não se preocupa com isso. Isso está justamente operando sob o controle das mãos de Deus. Posso provar isso através desta Bíblia. Ele vai fazer com que ela sofra. Ela quem? A prostituta. Ela sofra por cada Marte que ela tem assassinado. Sim, Senhor. Observe esses reis viverem todos em harmonia e a odiarem. E a nação toda, o mundo todo sendo arrastado pelo comunismo. Ora, tem que ser um movimento de Deus para castigá-la. Você diz, espere um minuto, irmão Brana. Comunismo, movimento de Deus? Brana diz, absolutamente que sim. Certamente que é um movimento de Deus. A Bíblia diz que sim, mas está se movendo para pronunciar julgamento sobre uma gente ímpia e vergonhosamente ilegítima. O que restou deste mundo? O que nós temos conseguido? O irmão Brana nos mostrando, né? Deixa eu só pegar aqui a mensagem. Perguntas e respostas sobre os selos, 366. Ó, uma pessoa pergunta para o irmão Brana assim, ó, irmão, o irmão disse muitas vezes que o comunismo foi levantado por Deus para servir o seu propósito como o rei Nabucodonosor. Agora, onde o comunismo se encaixou no quadro que ele finalmente fará? Como ele termina? Muitos eruditos creem que no reino do norte, Gog e Magog, mencionado nas escrituras, descem contra Israel. Alguma das fitas gravadas diziam, o irmão disse que ele finalmente soltaria que o comunismo finalmente destruiria o catolicismo ou o Vaticano por uma explosão, está certo? O irmão Brando diz assim, sim. Apocalipse 16, o irmão encontrará isso. E Apocalipse 18, 8 e 12. Se a pessoa estiver aqui e quiser levar esse pedaço de papel sobre isso, o irmão poderá localizá-lo corretamente. Sim, veja. Ai, ai daquela grande cidade, pois numa hora ela chegou ao seu fim. Veja os mercadores e tudo mais que traziam sua mercadoria, isso acontecerá, isso mesmo. Somente pare, somente esqueça acerca do comunismo, está vendo? Aqui o Mombrana vai falar, não passa de um bando de pessoas que nada mais são do que bárbaros, que são ímpios. É um sistema, permita-me mostrar-lhe uma coisa, apenas mostrar-lhe quão simples é. Ora, há somente 1% de toda a Rússia que é comunismo. Eles precisam de um mensageiro, está vendo? 1%, então 90% deles, ainda que estão do lado cristão. 1%, e como pode 1% controlar 90%? Isso deveria explicar a você aí mesmo. Se Deus não tivesse permitido isso, ora, bem, eles teriam sido lançados fora há muito tempo. Está vendo? É uma arma nas mãos de Deus. Só mais um parágrafo aqui para mim partir para o encerramento, para ficar bem baseado aqui para os irmãos que eu estou lendo. O irmão Brana, como que ele fala que o comunismo é uma obra satânica, né? Ele diz assim, agora se a Rússia houvesse aceitado as bênçãos pentecostais há 75 anos atrás, quando o Espírito Santo caiu na Rússia,
Eles não seriam comunistas hoje. Agora, 75 anos atrás, eles tiveram um grande reavivamento na Rússia. Deus veio no meio deles e eles tiveram grandes reavivamentos na Sibéria. E o que fizeram eles? Eles o rejeitaram. E hoje o país está arruinado e as igrejas não podem ter igreja a não ser sob uma permissão. E eles estão condenados para o julgamento e estão perdidos nesse furor selvagem do comunismo, vendidos para o diabo. São obras satânicas do comunismo, são obras satânicas que estão através do comunismo para julgar quem está crucificando o Senhor Jesus Cristo agora. Os ungidos dos últimos dias. Mombrana diz, eu acuso essa geração por mais uma vez crucificar o Senhor Jesus Cristo nessa era. Mais uma vez. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo é crucificado. Agora observa o tempo que nós estamos vivendo, como o Mombrana diz aqui, ó. Os ungidos dos últimos dias, 263. Agora, há 3 coisas que nós vamos dizer antes de encerrarmos. É só isso. Eu quero que vocês ouçam muito bem agora ao encerrarmos. 3 coisas, lembre-se. 3 coisas foram cumpridas. 3 coisas estão diante de vocês neste exato momento. Primeira, o mundo está na condição de Sodoma. Jesus disse que isso aconteceria. Vejam a perversão. Nossas mulheres tentando agir como homens. Nossos homens tentando agir como mulheres. Afeminados, podres, imundos, despravados, endemoniados e não sabem. A Bíblia disse que isso aconteceria e é aonde está. Segundo, é nessa hora, de acordo com a Escritura aqui, que Janes e Jambres aparecem. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, é nessa mesma hora que o Filho do Homem há de ser revelado. Aí está seu crente manufaturado e seu incrédulo. Há a palavra genuína se destacando vindicada, há o crente manufaturado personificando-a e há o incrédulo rejeitando a coisa inteira. O tempo que nós estamos vivendo, estão rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de cada um dos nossos irmãos, de nós não estarmos crucificando o Senhor Jesus Cristo. Porque a pena para quem crucifica é uma guerra atômica. Morrer, todo mundo ser ceado por aves, por demônios. O que nós estamos crendo é numa ressurreição, na manhã de Páscoa, no domingo de manhã, quando nós vamos encontrar os nossos irmãos ressurretos e estar ceando nas bodas do Cordeiro e depois vir para reinar nesse mundo. Eu espero que essa pregação tenha te ajudado, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, amados.